A priori, aquele outro gráfico que nos trouxe o Fabrício Naitsky, o gráfico do petróleo, este aí, olha só, isso aí é interessante, hein? Em milhões de barris por dia, como é que estava no começo lá da gestão do chavismo na Venezuela a produção de petróleo e como está hoje? Uma redução significativa, a gente teve ali uma redução drástica. Isso casa também com um dos fatores que nos trouxe o Felipe Monteiro, que é a situação econômica da Venezuela, né? Claro que puxada por sanções internacionais, como já falamos por aqui também, porque não adianta você produzir petróleo se não há quem compre, se não há quem vá consumir, se não há quem vá se relacionar com a Venezuela para adquirir este petróleo produzido. E aí, naturalmente, por isso que a gasolina é barata lá, né? Porque sobra, não é isso, meu professor? Porque sobra e isso não vira dinheiro, não vira produção, não vira números positivos na economia venezuelana. E o resultado disso, naturalmente, também uma insatisfação com o governo. Nós temos que lembrar o seguinte, é um regime que está há 25 anos e todo esse material petrolífero ele tem que ser renovado, ele se torna obsoleto, ou seja, o investimento é constante, né? Nós sabemos que o tipo de petróleo ali da bacia do Orinoco ele é de difícil extração. Ou seja, então qualquer aumento e a manutenção daquela estrutura é custosa. Então um regime, né, que usou a PDVSA para fazer política social, né, ou seja, doando e tal, ele tirou capacidade de caixa e de investimento. Obviamente, não existe almoço grátis. Em algum momento ali, essa conta vai chegar. Chegou nessa redução de capacidade de produção. Realmente não existe capacidade de produção. Não é que eles não estão simplesmente produzindo. Ou seja, muita coisa se sucateou nesses anos. Sim. E eles não recebem investimento externo, que costuma ser de grande monta e necessário para o setor petrolífero. Então, conforme eles foram fechando o regime, eles foram dando um tiro no próprio pé dessa indústria que é fundamental para o país, inclusive a ponto de não ter dinheiro para pagar as importações. A Venezuela não produz nem papel higiênico. Ou seja, ela depende de várias importações. Então, ela fica sempre a essa beira de uma crise de pagamentos. Eu não sei até quando eles vão aguentar, porque eles não conseguem gerar divisas necessárias para pagar o que eles precisam. E aí vira um ciclo, né? Vira um ciclo porque, naturalmente, tem uma falta de modernização ou de atualização da estrutura necessária para a exploração desse petróleo, ao mesmo tempo em que há também as sanções internacionais e que dificulta o acesso a investimentos, e aí uma coisa vai atrapalhando a outra. Qual é o caminho, meu querido Diogo da Luz? Qual é o caminho da situação da exploração do petróleo na Venezuela? Se a gente tem sanções internacionais, sucateamento da estrutura necessária para a exploração desse material, falta de dinheiro para eles ressurgirem, né? Recomeçarem ali este mercado. E aí, qual a solução? Bom, o caminho é trocar o governo e se abrir para o mundo. Esse é o caminho para resolver de verdade. Agora, Maduro não vai escutar a gente, certamente, não vai querer sair de lá. Mesmo perdendo as eleições, na minha opinião, vai ser muito difícil ele aceitar sair. Mas a queda na produção do petróleo não é pelo embargo, eu insisto que não. É porque eles são ruins. Mas daí, peraí, Diogão, vamos entender. São ruins de negócio. Tudo bem, vamos entender então. Você está falando que não impacta em nada a sanção? Impacta. Mas relevantemente mas não. não em tudo, não é, sabe? É um componente. Economia de qualquer país é sempre uma série de componentes, não um ou dois. É um componente, mas tem uma série de saídas, como o professor já explicou pra gente no começo do programa. Eles fazem triangulações no comércio com a Índia, com a China, com a Rússia. Mas isso é a Rússia, Não, mas a Venezuela... A Venezuela está triangulando com quem? Não tem como. Qualquer outro país poderia fazer isso também. Cuba sofreu embargo muito tempo dos Estados Unidos, sofre até hoje, inclusive, e independente do embargo, ela fazia muitas dessas coisas e outros problemas foram levando Cuba à pobreza. Eu não tenho dúvida que é incompetência, pura incompetência. Eles foram sucateando a PDVSA cada vez mais. Veja, produzir perto de 10% do que o Brasil produz, tendo as maiores reservas do mundo. E a incoerência maior, Koba, é que eles ainda querem, dizem que querem, né, talvez por questões eleitorais, invadir um país vizinho em busca de reservas de petróleo. Se eles, tendo as maiores reservas do mundo, não dão conta de extrair quase nada,
pensando em invadir aquele país, aí que eles não dariam conta nem de cuidar do território. A ideia de invadir... A invasão era para eles, de alguma forma, acessarem tecnologia ou usarem aquilo como instrumento de chantagem para que alguém lhes desse essa tecnologia. É uma coisa, Porque a dificuldade hoje... Eles queriam vender, meu querido Acácio, eles queriam vender a ideia da exploração do petróleo para a população, tanto que teve essa votação, né, de mais de 90% em favor da ideia venezuelana de anexação do território de Essequibo. A gente volta agora com o Fabrício Nati.